naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Hoje nós estamos encerrando não só esta semana de adoração, que é o essencial do cerco de Jericó. É uma graça. A paróquia, esta igreja ficou aberta de domingo a domingo para a adoração. E o Santíssimo exposto para ser reconhecido, amado, adorado. Quanto louvor, quanta ação de graças, quantas petições, quanta adoração, quanta graça. E a gente agradece a Deus por tudo que Ele ainda vai continuar realizando na nossa vida, hein? Lembremos que depois da cura dos 10 leprosos, eles foram curados enquanto Jesus mandou eles irem. Vai lá no sacerdote. Enquanto eles fizeram o caminho, eles foram curados. Quantas graças ainda vão acontecer ao longo do nosso caminho. Mas estamos também encerrando hoje o tempo do Natal. Domingo que vem já é o segundo domingo do tempo comum. E hoje, domingo passado, celebramos a Epifania. Os magos adoram Jesus, apresentam para Ele seus presentes, ouro, incenso e mirra. Hoje nós temos a segunda Epifania de Jesus no batismo, quando se ouve a voz do Pai, o Espírito Santo unge com o poder. E temos mais uma Epifania na Sagrada Escritura, não celebrada liturgicamente, mas está lá no Evangelho, segundo capítulo de João, as bodas de Caná. Nesses 3 momentos da vida de Jesus, no presépio, no batismo e agora na vida pública dele em Caná, Ele se mostra, Ele quer ser reconhecido. Então é missão do batismo nosso anunciá-lo. Celebrar hoje o batismo de Jesus é também fazer memória do nosso batismo. Fomos batizados no mesmo Espírito Santo. O mesmo poder está no nosso coração. Qual é o poder que Deus te deu? O poder de amar, o poder de perdoar. Ele te deu o poder de dobrar os joelhos e adorar. Ele te deu o poder de acreditar, porque Ele é o Deus do impulso. Foi para isso que Ele te deu o poder. Ele deu a nós o Espírito, no nosso batismo Ele nos deu o Espírito Santo e o poder para sermos e vivermos como filhos de Deus. Não somos mais criaturas, somos filhos de Deus. Somos morada do Espírito Santo pelo batismo. Não só Jesus acolheu a força e o poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas o Espírito Santo está dentro de nós.
Então eu te peço um instante de atenção. Põe a mão no teu coração, fecha o teu olho. E no silêncio do teu coração você diz: obrigado, Espírito Santo, porque eu sou templo vivo, tua morada, por toda eternidade. Amém? Essa consciência a gente não pode perder. Nós somos a morada do Espírito Santo. Ele está dentro, somos templos vivos do Espírito Santo. Nós temos que tirar o poder que está dentro, escondido dentro do nosso coração. O poder de fazer o bem. O poder que Deus nos deu de elogiarmos uns aos outros. Ele deu poder, sabe para quê? Para você falar bem do teu irmão. Ele te deu poder para você neutralizar o poder do demônio, que vem como uma serpente sorrateira envenenar a nossa vida. Mas Deus te deu poder contra isso. Para isso Ele te deu poder. Te deu as armas espirituais, para que no Espírito Santo você vença, todos possamos vencer e juntos chegarmos diante da glória dEle, né? Felizes, tranquilos, como está no Evangelho de hoje. Tem que se cumprir as coisas, João. Mas por que eu tenho que te batizar, Jesus? Porque tem que se cumprir as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar e a gente tem que concluir o que a gente começou, João. Então tá bom, então eu faço, eu te batizo. Então chegaremos, vamos concluir um dia tudo quando a gente vai entregar no Espírito, no batismo, com a igreja, na igreja e pela igreja, porque como batizados nós somos membros de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Pensando assim, tudo que a gente ouviu na primeira leitura no Evangelho também diz respeito a nós. Somos filhos no Filho. Quando Deus se dirige ao Filho e fala para ele: você é meu filho amado, hoje Ele está dizendo para você em primeira pessoa: Nadir, você é meu filho amado. Rosiane, você é meu filho amado. Minha filha amada. Acolha no seu coração: sou e quero viver como um filho amado de Deus, realizado, contente, cumprindo a minha missão. O batismo também marca o início do ministério público de Jesus, né? A partir de agora, há aproximadamente 3 anos, Jesus vai percorrer a Judeia, a Galileia, a Samaria, anunciando o reino de Deus. O que é que vai acontecer com ele no final? A cruz. O batismo é o momento onde, no poder do Espírito Santo, Jesus intui a missão. Qual é a missão? O Calvário. Para a nossa salvação. E ele não fugiu de lá, hein? Ele percorreu tudo o que tinha que percorrer, anunciou, fez tudo bem feito, diz a palavra. Nós já ouvimos, ele fazia tudo bem feito, não fazia nada pela metade, mas ele colocava em tudo que ele fazia todo o amor que ele tinha. Essa também é uma missão nossa, para chegar na cruz e oferecer a vida dele em oblação e sacrifício. Se eu disse que somos todos filhos no Filho, se eu também disse que as palavras do Evangelho se dirigem a nós que somos os filhos amados de Deus, a missão também diz respeito a nós. Temos uma missão, você tem uma missão no exercício da sua profissão, se você exercer ela como uma vocação, tem uma missão. Teu marido é tua missão, tua esposa é tua missão, teus filhos são tua missão, vocês são a minha missão, eu sou a missão de vocês. Nós temos um compromisso, em várias etapas da nossa vida, um compromisso espiritual, um compromisso emocional, um compromisso físico, de zelo, de cuidado, de amor, de consideração, de coisas boas e maravilhosas, porque foi para isso que Deus deu poder para a gente. Escolher as coisas boas e maravilhosas, e ter o poder de renunciar, de rejeitar, de se afastar do que não é bom e não é agradável. Só que essa decisão é nossa. Deus nos deu liberdade, por tanto que Ele nos amou, nos fez livres, para a gente amá-lo
para que cada um possa amá-lo livremente. É uma escolha tua amar Deus e rejeitar o demônio. Quando a gente participa dos batismos, o que a gente faz? O primeiro rito antes do batismo é a renúncia de Satanás e a profissão de fé em Deus. Quem é que quer destruir a gente? Envenenar a gente? Então todas as vezes que a gente entrar em conversinha para envenenar sobre a vida de alguém, lembre-se que você está sendo um servo de Satanás e não de Jesus Cristo. Não foi para isso que Ele te deu o poder. Usa da tua boca, da tua palavra, do teu sentimento, do teu coração, é a tua missão. Fazer dessa pessoa que está na tua frente, que vive com você, que caminha com você, uma pessoa feliz e realizada. Fazer a diferença na vida dos outros. Para isso Deus nos deu poder. Guarda isso, é a nossa missão. Foi a missão dele, é a nossa missão. A festa do batismo é também uma epifania trinitária. Se a gente pegar os três evangelhos sinóticos, esse é Mateus, Marcos e Lucas, os três vão narrar a mesma coisa. Jesus desce ao Jordão para ser batizado. Ele não precisava ser batizado, ele era Deus. E por que ele desceu? Vou citar aqui o grande Bento XVI, numa das suas homilias. Ele desceu às águas para santificá-las em nosso favor. Toda vez que eu vou abençoar a água do batismo, na fórmula, tem lá uma expressão, né? A água que eu, sacerdote, estou abençoando, já foi santificada no batismo de Jesus. Ele foi ao Jordão ser batizado em solidariedade. Ele não assumiu a nossa condição humana. Então ele foi lá para dizer assim, ó, vocês também precisam ir ao Jordão serem batizados, mas não só como o batismo de João, né, mas no Espírito Santo e no fogo. Porque é ele, né, porque o João vai dizer, olha gente, não sou eu que vocês estão procurando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai indicar aonde está aquele que pode realmente batizar, salvar, perdoar, manifestar a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. E é nessa cena do batismo, Jesus está no Jordão. Quando ele sai do Jordão, o Espírito desce sobre ele e se escuta a voz do Pai. Ele é meu filho amado. O Filho está lá. O Espírito se faz perceber, inclusive no Evangelho de Lucas, ele faz questão de dizer corporalmente, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa. Tem uma pessoa divina que mora dentro do teu coração. Você já parou para pensar nisso? Você já ficou sem fôlego pensando nisso? Você já se emocionou pensando isso? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela mora no teu coração. E com pessoas nós nos relacionamos. Com gato e com cachorro a gente brinca, a gente joga a bolinha, ele traz a bolinha, joga a bolinha, ele traz a bolinha. Com pessoas nós conversamos, nos relacionamos, olhamos no fundo do olho, damos atenção para a outra pessoa, falamos e ouvimos, nos relacionamos, nos encontramos. Das pessoas boas, a gente sente saudade, a gente só sente saudade do que é bom. Então são desse enrolar da nossa vida, esse entrelaçar da nossa vida enquanto corpo místico de Cristo, é que a gente vai entendendo a dimensão das relações do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a minha com Deus, a minha com Jesus na Eucaristia, com o meu amigo o Espírito Santo que vive dentro de mim, é meu hóspede, é o hóspede da tua alma. Reflete nisso, o Espírito Santo é hóspede na minha alma. Como é que eu trato dele? Como eu tenho cuidado dele? Quando uma pessoa importante diz que vai na tua casa, você não prepara tudo do bom e do melhor, da melhor maneira possível? Ele é hóspede da tua alma. E ele te unge com o poder, para você ser uma pessoa diferente, melhor.
E para nós encerrarmos, guardemos também no coração a voz de Deus que está dizendo para você em primeira pessoa: você é meu filho amado, e eu coloco em você o meu bem-querer, a minha complacência. Dizer isso para Jesus, na pessoa de Jesus, em Jesus somos filhos do Pai no Filho, é para nós esse versículo. É só no Espírito Santo que a gente vai tomar consciência do amor de Deus. Se você não, irmãos e irmãs, se a gente gastar toda a nossa vida e não experimentar o amor de Deus, e só esquentar o banco, se bem que não precisa nem esquentar o banco da igreja, que deve estar pegando fogo já, né? Quando a gente chegou já estava tudo quente já, né? Se você passar a sua vida só esquentando o banco da igreja, mas não fizer a experiência do amor de Deus, você perdeu todo o seu tempo. É isso que convence a gente, é acolher, sentir, acreditar, ser convicto disso. A gente fica às vezes mais nos nossos defeitos, mexendo nas feridas, do que nos reconhecendo filhos amados de Deus. E Ele ama todo mundo que está aqui, indiscriminadamente. O que muda é o modo que a gente ama a Deus. Aí muda bastante. Aí não é mais indiscriminadamente. Mas Deus nos ama a todos indiscriminadamente. Ele só espera que a gente corresponda a esse amor. Amor. E depois o amor, ele vai acontecer na vida da gente, né? No nível do eros, da filia, do ágape, crescente, transformador. A gente também vai amar. Ele me ama e eu amo. Na dimensão dele, que coloca todo mundo aqui de novo, ó. O amor de Jesus, do Pai, do Espírito Santo em nós, não vai nos poupar deste momento aqui. Uma hora ou outra, a gente vai ter que amar a Deus, e servi-lo, e ser fiel a Ele, como a gente diz no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos coloque diante dEle. É inevitável, mas é um desafio maravilhoso. É um desafio para a gente adulta. É um desafio para quem realmente quer fazer alguma coisa diferente, um caminho novo, né? Domingo passado, o que a gente escutou? Quando eles adoraram o menino Jesus, o que os magos fizeram? Vamos pegar outro caminho, não podemos continuar por esse aqui. Espero, desejo profundamente que o Espírito Santo que habita em nós e que nos unge com poder, nos ajude a entender, compreender e absorver esse mistério. Entender a gente não vai, é mistério. Mas que a gente tenha a coragem de acolher, de dizer sim para Deus, independente das consequências. Tem consequência amar Deus, hein? Tem consequência reconhecer que o Espírito Santo é o hóspede da nossa alma. A gente nunca mais vai conseguir pegar o mesmo caminho. A gente vai ter que fazer que nem o Bartimeu e largar o manto para trás e não voltar mais para dentro da cidade. A gente vai ter que aprender a toda hora voltar como os leprosos curados diante de Jesus, para dizer: muito obrigado, te louvo e te agradeço, porque o Senhor é maior do que eu sou, e o Senhor é capaz de fazer tudo por mim.